A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Boa tarde a todos, estamos aqui, quinta-feira, dia 29/10, 15 horas, estamos em época de política, por isso nosso novo horário agora à tarde. Hoje, direito penal, criminal, área da segurança privada e pública. Um tema que eu amo, né? Tema que eu já convivo por conta da minha família, que todos amam, que a rádio também gosta, com notícias. Sigam a rádio que passa notícias dessa área o dia inteiro, também a política ao vivo o dia inteiro. A rádio está no Instagram, no Face, no site, YouTube e pelo app. E agora, novidade, quando a gente solta o link ao vivo, quem não tem Face, que é o que eu gosto bastante, que eu passo para os convidados que estão vindo e para quem me assiste, dá para assistir pelo link, pelo Face, porém não dá para comentar. Então, quem não tem Face, vê pelo Face, porque dá para ver aqui a rádio ao vivo, dá para ver o ambiente, dá para ver a gente falando. Agradeço de novo aqui a rádio pela oportunidade, a Gabi e toda a sua equipe, o Igor que está aqui todo o programa comigo e os meus convidados especiais que eu tenho a oportunidade aqui de trazer. E hoje eu estou com o Dr. Matheus. Dr. Matheus é um advogado aqui muito conhecido em Mauá. A gente faz algumas parcerias na área trabalhista, que é a área da minha paixão. O Dr. Matheus é muito conhecido na área trabalhista lá. Eu mesmo fiquei assustada que ele veio numa quinta, que é a área da segurança pública, porque para mim ele ia vir na segunda de área trabalhista, que eu conheço o Dr. Matheus nos tribunais, na Justiça do Trabalho. Então eu vejo hoje o nosso convidado, eu ligo ele com a área trabalhista, né? Então me surpreendeu quando eu fiz o convite, já agradecendo aqui a presença do Dr. Matheus, excelente advogado, conhecido aqui em Mauá. Mas para mim ele viria na área do trabalho, né? Então me surpreendeu ele estar aqui hoje. E ele estar aqui hoje, ele está por quê? Porque em breve ele vai lançar um livro chamado A Caminhada ao Olimpo, né? E eu já parabenizo aqui, depois eu vou passar a palavra para o nosso convidado. E a gente vai adentrar em perguntas. Quem quiser, mande perguntas ao vivo. Eu trouxe perguntas, o doutor trouxe já, que já estão sendo enviadas desde que a gente lançou o tema, a arte, né? O livro ainda não foi lançado, depois o doutor vai entrar em mais detalhes. Porém, também me surpreendeu esse tema do romance policial. Eu já soltei, não sei se o doutor viu no meu status hoje, um pouco polêmico. Eu falei, adoro romance policial, embora eu não acredite mais nisso, porque algumas obras eu posso estar desatualizada, pelo menos as obras que eu assisti são obras mais antigas. Não sei se tem obras atuais, o doutor depois fala mais um pouquinho. Então, doutor, eu passo a palavra e depois a gente vai falando aqui, dentro de pergunta, tudo. Agradeço a oportunidade de estar aqui no nosso quadro. Obrigada, doutor. Boa tarde, Maiara. Boa tarde também a todos que nos ouvem, nos assistem pelo Facebook. De fato, sou advogado na área trabalhista. Eu também sou pós-graduado no direito tributário, mas sou também um militante no direito público. E também um leitor assíduo de obras de romance policial, seja da Agatha Christie, que são os clássicos, até os mais contemporâneos. E também de filosofia, né? São as duas paixões que eu tenho, além do direito. O direito penal ele é a porta de entrada, acho que, de todo estudante de direito. E no meio do caminho da vida das faculdades, a gente acaba escolhendo alguns ramos, e no meu caso foi esse, do direito público de uma forma geral e também do direito do trabalho. Iniciei a minha vida, inclusive, advogando no Congresso Nacional, advoguei aqui em Mauá, sendo diretor-geral da Câmara, e atualmente eu advogo no direito público, direito administrativo e também, principalmente, no direito do trabalho. Nesse ano, devido à pandemia, eu tirei um projeto que eu tinha, um sonho que eu tinha guardado, que era justamente escrever um livro, podendo fazer
essa junção entre o direito e as paixões internas que nós sempre temos, que são nossos gostos, né? Justamente no caso, o direito e a filosofia e os romances policiais. Perfeito, doutor. Eu tô com a sua biografia aqui, muito novinho para sua biografia, doutor. Já te parabenizo. Você é mais novo que eu, 29 anos. Então vamos lá. Então, vamos lá. O senhor se formou aqui pela Faculdade de São Bernardo. Aqui, ó. Aqui eu também me formei em São Bernardo, então eu já tô ligando. A rádio fica em Santo André, para quem não sabe. E a gente é advogado atuante da subseção de Mauá. Já deixo um beijão pro meu presidente. Não vou puxar seu saco, presidente, senão eu vou levar bronca. O doutor Joselito e toda a diretoria, né? Então vamos lá. Formado na Faculdade de São Bernardo, pós-graduado em tributário, doutor. Por que esse interesse na pós-graduação? O senhor pode falar? Porque uma vez que não faz parte, pelo menos, da sua atuação, pelo que o senhor me mandou, e ainda não está ligado ao nosso tema, por gentileza? Olha, eu sempre tive uma curiosidade acadêmica pelo direito tributário, né? Eu detesto. Eu sempre gostei bastante, embora eu tenha atuado muito pouco. Tem alguns processos em andamento, execuções fiscais, por empresas, também por pessoas físicas, mas dentro do meu campo de trabalho ainda é bastante residual. Mas aí vem a questão do gosto, né? A questão de ter um posicionamento até ideológico em relação a esse assunto, e o direito tributário acabou me fascinando nessa questão. Perfeito. Aí eu estou verificando aqui que agora você está estudando História. É isso, atualmente? É um hobby, né? Eu sempre tive essa vontade. Primeiro eu queria ser o conselho da minha mãe, né? Se forma, seja um homem na vida. Segui esse conselho. Agora eu vou fazer também o que eu sempre quis fazer, que era História, Filosofia. Estou no segundo ano de História, licenciatura. Não tenho essa pretensão de dar aula, mas é para mim como se fosse uma terapia. Poder estudar realmente o nosso passado. E Filosofia também. Pretende estudar ou não? Pretendo. Acho que eu vou terminar a História em 2021. Pode ser que, quem sabe, em 2022 a gente inicie em Filosofia. Coragem, perfeito, doutor. E esses gostos influenciou para escrever o seu livro ou não? A gente é uma construção, né? Todos nós, seres humanos, somos uma construção. É lógico que influenciou. Eu sempre fui amante da mitologia grega, né? Sempre gostei da mitologia grega, romana, nórdica também, atualmente estudo ela. E também adoro, né? Até hoje, por exemplo, o Império Romano. Então, toda essa construção me ajudou a escrever, né? Ela é uma inspiração para poder tirar essas obras da mente e colocar no papel. Perfeito. Então aqui, quando a gente veio com essa ideia, a gente vai adentrar já no tema do seu livro, que eu achei muito importante. Quero estar no lançamento, se me permitir. Mas vamos lá, o nosso tema aqui, vou repetir, reforçar, é conflito pessoal e ético da sociedade e as deficiências da investigação policial. Então vamos lá. Você acha que tem deficiências dessa investigação? Eu venho reiterando aqui todo o quadro, só para, né, eu sei que não dá tempo de assistir, o senhor acompanha, mas todo o quadro aqui a gente vem reiterando, o Igor bem sabe, né, até já fez algumas perguntas. Você acha que há alguma deficiência nessa investigação policial? O que você acha, assim? Um policial, assim, vamos estar muito restrito, do poder público para com a sociedade? O que o senhor acha? Na sua opinião, não precisa nem ser como atuante do direito. Sim, acho que isso não é nem só uma opinião, é quase que um fato, né? Nós temos um país em que basicamente quase 90% dos homicídios não são investigados. Você tem uma defasagem aí de pessoas que cometem crimes e não são punidas. Então é bastante óbvio que existe no Brasil uma desconstrução dos órgãos policiais. Isso não é de agora, isso já é de um bom tempo. Existe uma politização também das forças policiais de categorias bastante antagônicas, né? Então, isso acaba levando, na verdade, o país, pelo menos do ponto de vista da segurança pública, a uma situação bastante delicada. E aqui vem reiteradas opiniões de forma geral, claro, opinião, já disse, pessoal, mas de uma forma reiterada aqui, geral,
veem que está faltando equipes, né? Que tem poucas pessoas para tantos, vamos dizer assim, de forma leiga, que é uma mídia, né? De forma geral, tem muitos crimes para pouco poder, para pouca segurança. O senhor concorda? Concordo. As pessoas, infelizmente, têm até uma mania. Eu falo que tem uma preguiça, né? Que é jogar tudo nas costas, por exemplo, da Polícia Militar, por exemplo, que é uma polícia mais ostensiva. Uhum. Mas, na verdade, o grande déficit da segurança pública no Brasil é justamente a Polícia Judiciária. É onde o crime é cometido, não se é investigado, existe impunidade. Né? Essa impunidade, ela atravessa todas as classes sociais, todos os lugares do país, infelizmente. E o nosso Código Penal também, que a gente repete em muitos quadros, o senhor acha que está desatualizado, que a pena ainda é pequena, que a gente precisa dar uma mexida nessa lei? Eu acho que a gente pune algumas coisas com muita severidade e outras simplesmente não se há uma severidade que deveria ocorrer. Uhum. Né? Então, há coisas que deveriam ser punidas e não são, e outras que, por exemplo, ainda estão presentes dentro do Código Penal. Só para citar um exemplo, né? Até pouco tempo atrás, a bigamia era um crime ainda estipulado no Código Penal, né? Era comum ver ações nesse sentido. Adultério, né? Até pouco tempo atrás também tinha, recentemente saiu. Então, são temas assim que a gente ainda está engatinhando. Então, em compensação, nós temos aí pessoas que praticam crimes que na verdade dá vontade de jogar o cara dentro da cadeia e jogar a chave fora, e o cara sai pela porta da frente muitas vezes. Então, o Código Penal brasileiro ele é motivo de estudos, né? Entendi. Então, perfeito. Eu volto a ressaltar aqui que a gente está numa mídia aqui, que eu tenho a oportunidade da rádio de trazer um pouco aqui da justiça, um pouco da mídia, um pouco dos meus especiais convidados, como o Dr. Matheus. Mas a gente está em época de política, a rádio aqui está praticamente 24 horas aqui acompanhando, né, por conta das redes sociais da política. Vamos analisar, né, em quem a gente está votando, eu sei que a gente tem amigos de família, a nossa cidade que o doutor é pequena, acaba que a gente conhece um pouquinho de cada gente, né, doutor? Não sei se as cidades grandes, mas a nossa cidade eu sei que a gente sempre acaba conhecendo um pouquinho quem está saindo, a gente quer votar em conhecidos, eu até concordo, mas eu acho que tem que ser analisado, a gente está numa época, porque muitas pessoas não sabem, as pessoas que a gente vai colocar e votar são as pessoas que fazem lei, então não adianta se reclamar, né, doutor, da lei, e não analisar aqui desde o município até lá no país em quem a gente está votando, né? E essas leis vão sair de quem a gente está votando. Então, acompanhe aqui a rádio, outras demandas da mídia para a gente poder. Porque, realmente, tem leis muito antigas, tem leis defasadas, e nós, profissionais de direito, a gente tem essa opinião. Imagino quem não entende, né, doutor? Então, vamos lá. E a sociedade? Você acha que a sociedade, ela influencia para ter esse conflito da investigação policial? Porque outro dia a gente vê que a questão da mídia, a gente não entra muito em polêmica, tá, doutor? Claro. Mas assim, você acha que a sociedade e a mídia ela acaba influenciando ou não? Influencia. Na verdade, hoje há uma tentativa da mídia e também da própria sociedade, ou de órgãos, esferas, né, da sociedade, em tentar instrumentalizar as investigações policiais, sejam elas de qualquer gênero, né? As pessoas podem até estar pensando, por exemplo, de corrupção, mas até mesmo assassinatos, crimes de qualquer natureza que, quando chegam na mídia, viram verdadeiros espetáculos. E a sociedade, pelo menos eu sinto que a sociedade no Brasil, ela não está afim muito de justiça às vezes. A impressão que dá é que ela quer sangue apenas. Perfeito. E o senhor acha que a mídia em geral, assim, vamos dizer assim, mais a mídia aberta, né? Ela puxa o saco, vamos dizer assim, de forma bem leiga, para algum lado? Ou não? Eu acho assim, todos temos um lado, isso é inegável, não adianta a gente falar que não tem. Não. A mídia também tem, a mídia tradicional principalmente sempre teve um lado. Só que você ter um lado não impede de você exercer jornalismo, de você divulgar os fatos. Perfeito. Hoje, quando você liga a televisão, principalmente a televisão aberta, você consegue saber os canais que exercem uma atividade mais, digamos, sensacionalista, e outros que exercem mais uma atividade política mirando determinados personagens, né? E isso hoje é um momento muito ruim, porque você acaba trazendo aos fatos, tirando, melhor,
dos fatos a sua credibilidade, né? Quando a realidade passa a ser discutida, isso acaba sendo um problema. Perfeito, doutor. Então, vamos trazer. Todo mundo tem um lado. Vou aproveitar o ensejo do doutor Matheus. Eu tenho um lado também. Eu adoro romances policiais. Adoro mesmo. Minha área da segurança aqui. Todo mundo sabe que eu repito, venho da área da segurança em geral, já antes de eu pensar em nascer. Então eu gosto bastante, eu adoro ler de paixão. Eu sou agitada, para quem me conhece no pessoal, né? Então, assim, eu só durmo lendo, eu sou apaixonada por ler diversos livros, principalmente da área jurídica, que é que eu atuo. Romance policial é minha paixão, parei de ler agora, gosto mais da área formativa, mas eu gosto bastante. Então, quando o doutor me falou desse assunto, eu gostei bastante, na minha opinião. Mas eu venho aqui com a minha opinião, já que você falou que todo mundo tem um lado. Doutor, vamos falar da área só do romance. Você acha que algumas funções, romance policial, eu sei que em si, para quem acompanha séries e livros, não é assim especificamente nesse ponto, mas enfim, em geral no título é o que entra na nossa cabeça, né? Então vamos dizer assim, você acha que alguma área da segurança, que é o nosso quadro de hoje, da área penal, da área criminal, influencia para a pessoa se tornar mais fria, seja mulher ou homem, ou não? Vamos dizer assim, romance policial em geral, para quem não entende, não específico, que o senhor pode até falar melhor, né, que deve estudar muito, até porque está escrevendo um livro. Você acha que essas áreas, até a nossa mesmo do direito, que a gente se depara com cada coisa, cada, né, caso, você acha que influencia para deixar a pessoa mais fria, dizer assim, em geral, ou não? Olha, o homem também é um produto do meio. Então é óbvio que se você exerce uma atividade, né, policial, você vai acabar tendo um certo costume com certas coisas que a população em geral não vai ter. Até mesmo nós advogados também, a gente acaba criando vícios, digamos assim, né? A paciência a gente acaba aumentando para alguns assuntos e para outros nem tanto. Então, para quem exerce uma atividade e até mesmo para quem escreve também bastante, você acaba realmente se tornando um pouco mais frio com certos temas do que uma pessoa que se depara com o fato de forma repentina na hora. Tá? Sim, perfeito. Agora, até uma dúvida, desculpa, eu sou leiga mesmo nisso, né? Então, se o senhor me corrige se eu estiver errada. Os temas de romances policiais, eles estão desatualizados ou não? Olha, na verdade, acho que dentro da literatura, de forma geral, você tem fases e ciclos, né? De fato, hoje, não é tanto o assunto da moda, o romance policial. Hoje as pessoas acabam, dentro das séries, escolhendo assuntos talvez um pouco mais intrigantes, assim. O romance policial que eu falo é aquele romance clichê, né? Aquele romance clássico, mocinho, mocinha, bandido, etc. Agora, você tem, por exemplo, livros e séries que isso acaba voltando, ainda que seja um papel secundário. Vou citar o exemplo de uma série, acho que todo mundo gosta e assiste, que é A Casa de Papel. É uma série que se trata de um... Ai, nem me fala aqui, desculpa te cortar, mas falam que eu sou parecida com uma mulher que... que eu sou até hoje uma que é nariguda, que eu fico nervosa. Onde eu vou, principalmente criança, esqueci. Nairobi, eu acho. Nairobi. Não sei onde eu vou, as crianças falam, meu Deus. Mas vamos voltar. É uma série que a parte principal é justamente... É morena, pô. Mas eu era, não era, doutor? O doutor acho que não conheceu o moreno. Olha, eu era morena até eu vou fazer jus aqui à doutora. Não parece, não parece. Graças a Deus. O seriado ele se passa no assalto, aliás, né? Acho que é um seriado que ele deveria ter acabado já na segunda, terceira temporada, mas ele acabou esticando. Mas ali você tem conflitos pessoais ali, inclusive uma paixão. Quer dizer, colocaram dentro de uma série, de uma história, uma paixão estilo século XXI. Aquela coisa repentina, aquela coisa que aconteceu meio que do nada. Legal. Então, talvez a gente está no início de um ciclo dentro dos romances policiais. Perfeito. Então, você acha que hoje em dia ainda continua, mas de uma forma mais moderna, né? Isso foi adaptado, aquele romance policial que a gente tinha uma ideia, foi adaptado, mas continua, ele não se perdeu. É isso? Tanto os contos policiais, os romances policiais,
eles estão ficando mais modernos, principalmente com o advento da mídia, né, das redes sociais. Perfeito. Então, hoje dificilmente você vai achar um conto policial clássico igual da Agatha Christie, né? Expresso no Oriente, por exemplo, um assassinato expresso no Oriente. É difícil você achar escritores hoje que vão seguir nessa linha. Hoje eles vão colocar temas sensíveis de hoje, né? Dentro da política, mas também dentro das redes sociais, principalmente os conflitos internos, né? Os distúrbios mentais que estão se tornando gerais em todo ser humano, que é a depressão, a ansiedade. Todo esse contexto, ele hoje está sendo inserido dentro dos romances policiais, com certeza. Então, legal, doutor. Agradeço de novo. A gente deu uma introduzida aqui dentro do nosso tema, reforçando conflito pessoal ético da sociedade, deficiências da investigação policial. Agora vamos falar um pouquinho do livro do doutor que ele está para lançar. O senhor pode, por gentileza, resumir? Chama A Caminhada ao Olimpo. Quando o senhor pretende lançar, porque eu sei que às vezes a gente tem uma data e tem a pandemia, acabou atrapalhando muita coisa, né? A editora, eu sei que o senhor me mandou aqui, né? Mas se o senhor puder falar, como teve essa ideia? O senhor pode dar uma introdução aqui pra gente, por gentileza? Claro. Eu tive a ideia de poder escrever o livro, de tirar o livro da minha mente e colocar no papel justamente nesse período de pandemia. Principalmente no começo, lá para março, onde a gente acabou ficando um pouco mais recluso. Agora, na medida que eu fui escrevendo, eu fui terminando o livro, eu enviei de fato para algumas editoras, e a editora, sediada no Paraná, a editora Viseu, se interessou, entrou em contato. A gente acabou fechando o contrato e a gente planeja lançar o livro entre dezembro desse ano e janeiro de 2021. Justamente por causa da pandemia, a gente teve alguns contratempos, mas imagino que ela vai sair logo logo. O livro, de forma geral, ele é um romance policial, ele retrata a história de um jornalista que é diretor-chefe de um importante jornal aqui em São Paulo. E ele começa a história com os seus conflitos pessoais. E dentro desses conflitos ele passa a investigar por conta própria, diante de erros cometidos pela polícia, por exemplo, de uma série de assassinatos que foram inspirados com base na mitologia grega. Então, personagens, pessoas famosas, passaram a ser mortas por um possível serial killer. E esses assassinatos, a cena encontrada pela polícia, geralmente ela era inspirada por fatos que ocorreram dentro da mitologia grega, né? Mitologia grega e mitologia romana. E isso acaba fazendo parte da vida dele. Ele acaba entrando na investigação. No meio da investigação, ele acaba tendo um caso, se apaixonando por uma pessoa, né? E ele passa a viver ali alguns dilemas entre essa paixão e essa investigação policial. É um spoiler que eu estou dando do livro. Perfeito, doutor. E qual que foi a ideia? Assim, eu sei que foi na pandemia que você está falando, né? A gente estava mais paradinho, todo mundo, né? A gente está em pandemia, eu vou reforçar o decreto em dezembro, mas eu sei que todo mundo está voltando ao normal, né? Mas estamos em pandemia, tem um decreto, a doença está aí. Vamos lá. Aí, você já falou que é um amante da filosofia, está fazendo história, gosta do romance policial e teve ideia, foi escrevendo. E eu estava vendo aqui que é a história mesmo de um romance, de uma pessoa. E qual que foi assim mesmo a ideia? Procurou a editora, tá escrevendo? O senhor é o amante do romance, da polícia? Qual que foi a ideia de começar? Sempre quis escrever um livro? Sempre quis escrever. Eu sempre tive essa vontade de poder escrever um conto policial, né, que é uma das linhas de literatura que eu mais gosto. E tive essa ideia justamente na pandemia, né, de poder realmente sentar, colocar o computador e dali ter a inspiração de poder contar essas histórias. E até hoje eu escrevo, né? Esse livro vai ser meu primeiro lançamento, mas há pelo menos mais 2 obras praticamente já completas. Eu vou adentrar as perguntas aqui, porque eu sou faladeira, né, e já estamos indo.
Então tá. Então, reforçando, então, quando começou a escrever a Caminhada ao Olimpo, né, o livro, foi na pandemia, vamos dizer em março, então, né, que começou? Foi em março, podemos dizer assim. Ok. Teve alguma inspiração? Olha, eu sempre, porque a gente está falando até de obras relacionadas aos contos policiais, mas eu posso dizer que 2 obras foram bastante, assim, me inspiraram. Uma do Machado de Assis, né, O Alienista, eu acho um livro espetacular, das obras machadianas é que eu mais gosto, mais aprecio. E Náusea, do Sartre, que é um livro já de filosofia. Embora seja um livro de filosofia, ele foi feito dentro de um enredo de literatura, né? Então ele é um enredo histórico, não só um enredo filosófico. E a partir desses 2 livros, eu sempre tive essa inspiração conforme a mitologia, as coisas foram fluindo. E na pandemia, você em casa, realmente, trabalho cessando, deu um certo pânico, né, nas pessoas no começo. Então, ler e escrever para mim virou uma terapia, né? Virou uma forma de poder a gente repensar a si mesmo, né? Encontrar o nosso próprio eixo. Bom, eu coloquei aqui na sua... Hoje, anunciando o nosso convidado, que já fui criticada. Todo mundo falou, eu gosto da sua sinceridade, sua polêmica. Olha, que eu tô tentando ser bem pouquinho polêmica aqui na rádio e ainda tô sendo criticada. Já tomou bronca da avó? Já. Um beijo, minha avó, Noêmia, mas eu chamo ela de Lindy. Então, eu tô sendo, mas eu falei assim, embora eu não acredite no romance atual, eu adoro romance, né? Embora eu seja um pouquinho grossinha, mas eu não sou, eu adoro romance. Mas eu não acredito, eu acho que hoje os interesses prevalecem, entendeu? Eu não acredito hoje que o romance está atualmente hoje na frente. Pode ser que existe, mas eu não acredito. E aí já veio um monte de crítica, meu Deus, eu não sou nem um pouquinho polêmica do que eu tô falando. Desculpa, eu tô te cortando aqui, mas o que você acha? Que existe o romance como homem, como advogado, como escritor e atuante aqui, um pouquinho da sua biografia que a gente já falou. E eu sei que o Igor é polêmico, ele briga comigo, mas ele vai também querer responder essa pergunta. Você acredita que existe ainda o romance, os interesses prevalecem? O romance em si geral, o que você acha? Olha, aquele romance clássico, né? Romeu e Julieta, dentro do século XXI é bastante difícil realmente de você encontrar. Mas o afeto entre 2 pessoas, naturalmente ele existe. Lógico, dentro de um enredo, numa sociedade que tem seus próprios interesses, seus próprios conflitos, mas é inimaginável você achar que a vida não se tem afeto, não se tem amor. Então, isso, inclusive, isso está no livro também, é uma forma de você encontrar o sentido da própria vida em si, né? Doutor, boa tarde. Não falei? Aí, vó, você briga comigo, mas ele gosta de polêmica. Não é polêmica, dessa vez não é polêmica. É uma pergunta, você falou bem no começo que gosta muito de mitologia grega, nórdica, enfim. Fora esse livro de romance policial, você tem alguma pretensão de escrever algo voltado ali, uma história com seres mitológicos ou coisa do tipo? Olha, não é muita minha intenção escrever nessa linha de seres mitológicos, né? A minha intenção eu gosto, na verdade, de livros e de escrever algo que é factível, palpável para as pessoas. Não algo assim tão fora, fantasioso, alegórico, né? Então, a minha intenção, a minha linha de escrita, seja em prosa, seja em sonetos, poemas, é algo que as pessoas vivem, né? Mas é lógico, né? Dentro de um enredo você pode trazer ali inspirações que vêm da mitologia, pode ser inspirações até bíblicas, se fosse o caso, por exemplo. Aproveitando o ensejo do nosso Igor, que não é polêmico, é verdade, doutor, que quem acredita em seres mitológicos, como que é? Seres mitológicos, não tem uma religião definida ou não? É muito comum o pessoal chamar de pagão, né? Isso.
principalmente numa linha mais radical do cristianismo. Mas não, na verdade, assim, uma coisa é você crer num ser mitológico, outra coisa é você gostar de mitologia. Eu, particularmente, gosto de mitologia, estudo a mitologia, escrevo a mitologia. Crer que existe Zeus é uma outra situação, entendeu? Crer em Odin é uma outra situação, né? Eu sou cristão por formação, inclusive, né? Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aliás, esse deveria ser um provérbio da Bíblia. Perfeito. Agora uma pergunta polêmica. Ah, Gabi, não briga comigo e equipe, mas eu não consigo não fazer essa pergunta, desculpa. Minha mãe e minha avó que estão assistindo vão brigar comigo. Antes da briga eu já peço desculpa. Você acha que eu entrei aqui por causa do doutor, viu? Dentro do romance. Você acha que todo homem trai? Olha, não dá pra você generalizar que todo homem trai e nem dá pra você generalizar que toda mulher é santa, que toda mulher, porque hoje isso tem uma imagem, né? Hoje tem a imagem que todo homem, ele é um homem que trai, o homem tem a predisposição a querer uma outra mulher, e as mulheres não. As mulheres somente traem se elas tiverem um relacionamento amoroso, afetivo com a outra pessoa. Ela não sai para ter uma relação avulsa, digamos assim. Então, assim, honestamente, isso para mim é um mito. Então tá bom, Eu vou vamos voltar a formalizar. Não, eu vou defender o doutor. Eu vou defender o doutor. Da minha família e da equipe. Não, só um adendo. Caráter não tem cor, não tem gênero e não tem... Ele falou que o romance... Né? Então, eu concordo com o doutor. Então, tá bom, eu tô em minoria hoje, não gosto que é minoria. Vamos lá, pra formalização. O livro, ele é uma crítica à investigação policial ou ele é uma instrumentalização, da justiça? O que o senhor acha? Na verdade, o livro ele acaba sendo uma crítica dos dois. Ele é uma crítica aos erros da investigação, né? No Brasil, infelizmente, a investigação é muito deixada de lado, né? Há erros. Na verdade, eu acho que a nossa polícia judiciária está no século XX ainda. Vamos ser bastante honestos nas opiniões. E também na politização do poder judiciário. Infelizmente, o poder judiciário hoje ele virou um instrumento de egos ideológicos, de diversos frontes, né? Então, o livro acaba sendo uma crítica aos dois. Ok. Você acredita que há meios jurídicos de coibir interesses pessoais nas investigações e nas decisões judiciais? Olha, isso é um grande dilema. Para ser bem honesto, acho que a melhor forma de você despolitizar a justiça é você não politizando a justiça. Aquela imagem clássica, né, da Deus da Justiça de olhos vendados tinha que voltar um pouco à tona. Né? Hoje a justiça está enxergando até demais. Né? Ela está querendo tomar assuntos que não competem a ela, inclusive. Né? Opiniões. Hoje nós temos aí ministros, né? Agora eu vou ser um pouco polêmico. Nós temos até pouco tempo ministros que foram na televisão falar dos namorins que teve na infância. Quer dizer, como se estivesse participando de uma propaganda política. Né? Na verdade, eu sou fã daquele poder judiciário um pouco mais frio, de ministros do Supremo, por exemplo, que não ficam aparecendo na televisão o tempo todo e dando opiniões. Ok, né? eu também. O ministro não tem que dar opinião. Também acho. Para isso existe a lei, a nossa opinião fica guardada. Mesmo que seja entre linhas, né? Que a pessoa plante sementinha, mas a nossa opinião não tem que ser dada. Principalmente aqui, a gente brinca tudo, dá para saber mais ou menos a opinião, mas a gente não pode transparecer, influenciar, até porque a gente não está aqui para isso. A gente tem que mostrar um pouquinho do nosso conhecimento, né? Eu também concordo plenamente com o doutor. Então vamos lá. E o seu livro não é uma obra jurídica, por mais que a gente tenha outros gostos, tem os meus, tem os seus, a gente atua no meio jurídico, a gente necessita dos nossos clientes, dos nossos parceiros, dos nossos, enfim, nossas empresas. Eu atuo também, eu sou associada de um escritório que todos sabem, então a gente precisa, né, deles. Então, como o senhor disse, é o primeiro. Então, o primeiro, uma ideia geral seria para agradar ou para mostrar o nosso conhecimento do escritório para os clientes, para o nosso trabalho, enfim. Pelo menos na ideia geral, né? Para isso que a gente está trabalhando e faz o nosso nome, mostra o nosso conhecimento. Então, por que o senhor, no primeiro livro, como bem disse, decidiu escrever um livro sobre a literatura, por favor? Eu decidi seguir pelo caminho literário e não tanto acadêmico,
porque o caminho literário acabou sendo, como eu falei, minha própria terapia, né? Minha terapia doméstica. Você escrever um livro acadêmico exige um foco bastante importante, mas exige estudos. Você vai desenvolver teses e dessas teses você vai fazer uma publicação. Já um livro literário como eu mesmo escrevi no Caminhada ao Olimpo, ele vem de dentro, ele já vem uma inspiração, as palavras já correm nas veias. E você tem um trabalho basicamente de colocar essas palavras dentro de um livro, né? Dentro de uma plataforma. Então é diferente, né? Uma coisa é a inspiração e outra coisa é o esforço, né? O esforço de você fazer uma obra. Não que eu não deseja uma obra, eu tenho até esse plano no futuro de partir para o plano acadêmico, né? Na questão do mestrado, etc. Né? Não o fiz ainda por uma questão que me formei com 22 anos, já fui trabalhar em Brasília, depois trabalhei aqui em Mauá e casei, tive filhos. Tive filho, no caso, né? Não filho, senão vai dar a impressão que eu tenho alguns por fora. A sua esposa... Não, é um filho só. Não, a esposa mata, Maurício, que fez 2 anos no mês passado. Mas no caso, um livro literário não, ele vem já de uma inspiração, ele vem de dentro, é diferente. Não vai dar certo 2 polêmicos. Não vai dar uma de Zeus aí, né? Não vai dar certo 2 polêmicos. Ele tem esposa certinho, ó. Pede desculpa pra esposa. Não, eu tô falando, eu só falei não vai dar uma de Zeus aí, porque o bicho pega. O Zeus era um pouco garanhão. E só se interessava por mulher casada, né? Isso passando. Eu não entendo nada, Zeus, pra mim, é nome de cachorro, me perdoa. Então, vamos lá. Para finalizar, o senhor acha aqui, vamos no meio agora geral, segurança pública, jurídico, até aqui na rádio. Você acha que a imparcialidade, romance, tudo, influencia na investigação, no trabalho, enfim? A gente está trazendo romance, mas eu coloco a imparcialidade de modo geral. Amizade, romance, nós temos que separar, né? No caso, vamos trazer romance policial, investigação e de um modo geral. Nós temos que ser imparciais. Você acha que pode influenciar, então, em algo? O livro ele trata bastante dessa questão. Ele chega num dilema entre a paixão que ele vive e a suspeita que ele tem. Então, isso acaba interferindo. Na verdade, não é uma questão, eu entendo que nem é uma questão de se interfere ou não, interfere. Isso é evidente que as nossas paixões, né, os nossos gostos, a nossa vivência interfere naquilo que a gente faz, seja nós advogados, seja também, por exemplo, dentro de uma estrutura de investigação policial, isso acaba interferindo. Meios para que isso não aconteça, isso é muito complexo, né? Isso é muito complexo. Lógico, depende de caso a caso, mas a figura jurídica da suspeição, por exemplo, ela tem que ser o juiz natural, são coisas que são travas, né, criadas pelo sistema justamente para que esses interesses internos nossos de mais variados frontes, eles acabam não interferindo dentro de um processo judicial, pelo menos assim deveria ser. Perfeito. Então, doutor, muito obrigada novamente pela presença aqui. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu sou apaixonada pela polícia, culpa aqui da minha família, da minha mãe, uma área que eu gosto, da segurança toda, mas eu não puxo o saco, porque eu sei que, de forma geral, todas sempre tem erros, até na advocacia, que também é uma área que eu sou apaixonada, eu não faria outra profissão. Como o doutor falou, a família influenciou. Eu não tenho ninguém na minha família de advocacia. Era para eu estar na área de segurança. Eu amo advocacia. Eu acho que eu queria ser dessa área, né? Eu sou comunicativa, eu gosto. Então, assim, eu sou apaixonada pelo romance, embora eu acho que não exista. Isso eu acho que não muda. Agora eu estou dando minha opinião. Mas, enfim. Muito obrigada. Seu tema é muito agradável. Parabéns pelo livro, que eu também acho que hoje falta pessoas escreverem, a gente quer escrever muito sobre lei, pelo menos na nossa área, né? Tô falando aqui da nossa área, que é a área que eu tô dentro. A gente quer falar sobre leis que saem, sobre atualização, e a gente não foge um pouquinho da área. Então, te parabenizo, né? Por estar numa área diferente da nossa, né? Que é o que a gente está aqui para falar. Agradeço e passo para considerações finais. Agradeço o convite, né, doutora Maiara.
E parabenizo também pelo trabalho feito aqui na rádio, na Guardiã da Notícia e a Guardiã da Obrigada. Justiça. Parabenizo pelo trabalho de todos vocês e aguardo no lançamento do livro. Ótimo, e quando lançar o livro, me fala a data que a gente se puder ajudar aqui, né? Claro que com a autorização aqui da rádio e aqui nas minhas redes, né? E eu, claro, estarei presente, que é um assunto que eu adoro. Tenho certeza que minha mãe também, minha avó, que está todo mundo assistindo aqui, todo mundo vai estar presente. Muito obrigada, Dr. Matheus, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada por mais um dia, todos que assistem ao vivo. Quem não puder, estará pela íntegra, reforço, no Face, no YouTube e no site. E acompanhem a rádio também pelo app e pelo Insta, desculpa que foge às vezes. Muito obrigada a todos. Segunda é feriado, não vai ter o quadro. Quinta estamos aqui novamente e obrigada a todos novamente. Outubro Rosa, finalizando, mas também lembrando, sempre faço a prevenção. Obrigada a todos e a toda a equipe da rádio. Você ouviu a Guardiã da Justiça. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia.